aí, galera, a gente recebeu um pedido de vocês. Tem alguma dica de livro, estilo sci-fi ou bem maluco pra leitura? Então, a gente não tem um repertório muito grande de sci-fi em livros, mas a gente fez umas pesquisinhas aí e nós vamos compartilhar nesse vídeo depois da vinheta. Oi, eu sou a Mari. Oi, eu sou a Nath. Como eu falei, a gente não tem um repertório de leitura muito grande em sci-fi. Eu particularmente acabo lendo muito mais fantasia. Mas eu tenho alguns livros também de ficção científica, né, na minha lista de leitura, na minha TBR, que é a lista pra ler. Mas a Nath já leu alguns, então ela vai falar primeiro dos que ela leu. Então, o primeiro livro que eu vou falar pra vocês é esse daqui, Liberdade Virtual. Ele é um livro mais infanto-juvenil, mas ele é muito interessante. Ele se trata de um futuro alternativo em que os seres humanos decidiram criar uma máquina para cuidar deles, para ver tudo o que tinha acontecido de errado no passado e cuidar para que não aconteça no futuro. Só que essa grande máquina decidiu que o problema, na verdade, eram os próprios seres humanos. Então ele acabou com todos os seres humanos do poder, tirou eles do poder, meio que fabricar humanos dentro de bolhas. Ele tinha toda uma tecnologia para fazer isso e para suprir todas as necessidades dos humanos que estão vindo a nascer através dele, e dando educação, fazendo tudo. Esses seres humanos, eles têm aparência apenas de até 16 anos, eles não envelhecem além disso, então é bem interessante porque você não sabe quem você está encontrando, quantos anos essa pessoa tem. Ela pode ter 85 anos, como ela pode ter de fato 16. É bem interessante, e daí mostra o movimento revolucionário contra essas máquinas e mostra a galera que, na verdade, gosta de que as máquinas estejam no poder, porque na realidade nada faz falta, né? Com as máquinas do poder, ninguém passa necessidade. Então, é um livro muito interessante, bem fininho, infanto-juvenil, mas muito interessante. O outro livro que eu vou falar pra vocês, eu não tenho aqui, porque eu peguei emprestados do meu tio, é O Jogo de Ender. Teve recentemente o filme dele, né? Ender's Game. E eu prometo pra vocês, o livro é bem melhor que o filme. Embora o filme tenha sido interessante, o livro foi um dos melhores livros que eu vi na minha vida, que eu pude ter o prazer de ler. Ele é muito interessante, ele realmente segue a linha do filme, só que ele é muito mais profundo, ele mostra mais emocional, ele realmente te prende. Uma das coisas mais interessantes do Orson Scott Card, que é quem escreveu o livro, é que ele foi escrito em 1985, e ele descreve com perfeição os tablets de hoje em dia, o iPad. É muito interessante ver a ficção se tornando realidade. É bem interessante, é a respeito de um mundo futurístico em que existe a guerra contra os insecta. E nessa guerra eles pegam crianças para levar para a escola de guerra, treinar essas crianças para lutar contra os insecta. Pegam crianças porque elas são mais fáceis de treinar, são melhores, enfim. E se trata a respeito, e o personagem principal é o Ender. O Ender, ele é uma criança superdotada, como a maioria dos que são pegos são, dos que são pegos pelo governo para lutar contra os insecta. E ele é o único que consegue galgar dentro da escola de guerra e consegue ser o melhor de todos e começa a encabeçar a guerra contra os insectos. Só que o interessante desse livro é porque, de repente, nem tudo é o que parece. De repente se descobre que os insetos talvez não sejam tão ruins assim. Quem é o ruim? Quem é o mal? Realmente coloca em xeque os dois lados da moeda e para tudo no livro. É realmente muito interessante. E o que pouca gente sabe é que, na realidade, esse livro faz parte de uma coleção, se chama Ender Universe. O próximo livro é O Orador dos Mortos. O Orador dos Mortos eu também já pude ler ele, e de novo, é só do mesmo universo. A história é uma continuidade, mas é uma continuidade assim bem distante um livro do outro. Eu só pude ler esses dois livros. O Orador dos Mortos eu não achei tão legal quanto o Jogo de Ender, mas também é muito interessante de ver, se passa em outro planeta, é bem legal. São 6 livros, né? São 6 livros, é uma sextologia, sei lá. Eu não li os outros ainda, então vocês fiquem no aguardo, mas é muito interessante. O Orson Scott Card, ele lançou diversos outros livros nesse sentido, meio futurista, meio distopia, meio sci-fi mesmo, né? E são mais ou menos 15, e alguns dessas outras séries dele se conversam com o Jogo de Ender. Então é muito interessante vocês acompanharem aí os lançamentos do Orson Scott Card, você que gosta de sci-fi e futurismo. Aí eu vou também listar alguns livros que estão na minha TBR, né? Que são os livros que eu quero ler, to be read.
que tem essa vibe meio sci-fi, meio louca. Primeiro é 1000 Pedaços de Você, mas a história é basicamente de uma menina chamada Margaret, né? Margaret. Doesn't matter. Né, Margaret, que os pais dela são cientistas, né? Ela vive nesse mundo que tem um monte de revolução científica, e os pais acabam criando uma máquina chamada Firebird, que ela dá acesso a vários mundos paralelos. E só que assim, o pai dela acaba sendo assassinado e as evidências apontam pro Paul, que seria um pupilo dos cientistas, né, dos pais dela. Ele acaba fugindo e usa a máquina para ter acesso a outros mundos. E a Margaret, ela, com a ajuda de um outro estudante de física, eles perseguem o Paul por vários mundos paralelos. E à medida que ela vai tendo contato com o Paul de outros mundos, e as certezas dela vão sendo colocadas em xeque. Tem também o Circo Mecânico, que é basicamente um livro no mundo pós-apocalíptico. Aí muitos dos personagens eles foram mutilados e tal por causa de uma guerra. E foram colocadas próteses neles, né? Umas próteses mecânicas. E eles estão nesse circo por causa disso, né? Parece que tem uma vibe bem steampunk, então parece bem interessante. Tem também Leviathan, que também tem uma vibe meio steampunk, é do Scott Westerfield, não lembro exatamente o nome dele, mas é o mesmo autor de Feios. Tem também um novo livro aqui, que foi traduzido, né? Mas o Reboot, que também parece bem interessante, com uma vibe, né, sci-fi. Então, se liga aqui embaixo, a gente vai colocar sinopses desses livros que a gente achou pra vocês. Todos eles receberam boas resenhas. E se você já leu algum deles, conta pra gente, a gente também quer saber. A gente fazendo essa pesquisa ficou bem louca, querendo ler muito mais livros. Vários entraram pra nossa lista de leitura pessoal. E a gente quer saber a opinião de vocês. Se você pudesse recomendar um livro de sci-fi, um livro bem loucão, o que você recomendaria pra gente? Então, pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, né, comentar, deixar perguntas, dúvidas, pedidos. Compartilhem. E é isso aí, galera. Até a próxima.